We will not sell, we will not cede, we will not surrender. Portugal is among the poorest countries in Europe. Without Africa, we will be a small nation. With Africa, we're a big power. Eu fui colonizado pelos portugueses. I was colonized by the Portuguese. País mais subdesenvolvido da Europa. The most backward country in Europe, but still colonialist. Colonialismo é crime contra a humanidade. Colonialism is a crime against humanity. Não há colonialismo humano. There is no humane colonialism. Não há colonialismo democrático. There is no democratic colonialism. Não há colonialismo não explorador. There is no non-exploitive colonialism. A luta continua. The struggle continues Para que sejamos todos homens iguais. so that someday we will all be equal. Em 25 de setembro de 1964, foi proclamada pela Frelimo a Insurreição Geral Armada do Povo Moçambicano contra o colonialismo português e iniciou-se a luta popular de libertação nacional. Recebia del primeiro-ministro português a refatura do novo Estado africano. Povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Mulher moçambicana emancipada, que traz o povo no seu coração. Poucos países em África herdaram uma situação como de Moçambique. Herdamos um país sem enfermeiro, sem médicos moçambicanos. Nós, quando ascendemos a independência, tínhamos somente 75 médicos. Como montar uma máquina administrativa e governativa para providenciar serviços desse tipo de natureza? E isso foi um grande desafio. O presidente Samora Machel deram aqui o exemplo do trabalho árduo para transformar revolucionariamente a velha sociedade de estruturas colonialistas e feudalistas para vencer a situação de miséria económica e de dispersão do povo nas zonas rurais. O governo de Moçambique, na altura liderado pelo presidente Samora Machel, teve que transformar quase toda a estrutura do sistema de educação e de saúde, quase de zero. Na altura da independência, há uma mudança completa em termos da maneira de pensar. A ideia de que o serviço de saúde é um direito, portanto, as pessoas vão estudar medicina, etc., para servir esse direito. A ideia era que a saúde tinha que ser preventiva. Esta era a grande palavra de ordem da época, era a prevenção. Uma prevenção que envolvia toda a gente, não é? Portanto, cada cidadão era agente de saúde. É a desenvolver a educação sanitária e a medicina preventiva, prevenir o cólera, construir latrinas e melhorar as condições sanitárias de todo o país. Isto tudo é destruído com a guerra. Nós tivemos muita pouca sorte porque quando as coisas pareciam estar num bom caminho, quando nós começamos a ver mais gente a beneficiar, por exemplo, de acesso à saúde, da educação, tivemos uma guerra civil de 16 anos que acabou por destruir grande parte das infraestruturas socioeconômicas do país. Lembro-me que eu, na altura, trabalhava no Ministério da Saúde. Nós ficamos praticamente
Sem médicos, fomos obrigados a formar técnicos de medicina para poder fazer face a um conjunto de situações que, de um momento para o outro, precisavam de uma ação urgente. A destruição das unidades sanitárias e, sobretudo, a perda, em alguns casos massiva, do pessoal de saúde. Vivemos situações em que praticamente já nada funcionava. A capacidade para fazer face à situação era inexistente. Tudo isso contribuiu para uma degradação muito profunda das condições de saúde no período de guerra. Durante a guerra, a Frelimo construiu hospitais nas zonas libertadas. Nós saímos de uma crise, de uma guerra, com profunda crise humanitária. A partir de 1990, há uma grande tentativa do governo de se encontrar plataformas de diálogo para a assinatura do Acordo de Paz. Nós tivemos que começar quase tudo de novo, com o apoio dos parceiros internacionais, com o apoio de várias ONGs internacionais e nacionais. Foi possível reconstruir grande parte dessas infraestruturas. Temos que tratar deste assunto, precisamos de ajuda externa. E qual é o problema? Quando falamos de ajuda externa são muitos agentes diferentes. E cada um deles tem as suas prioridades, cada um deles tem as suas visões, mesmo quando estamos a falar de ajuda geral ao Orçamento do Estado. O aumentar da nossa esperança de que nós vamos ter um 2014 melhor que os anteriores. Nós estamos a falar de uma população fundamentalmente carencial. Começamos pelas próprias grandes endemias. Malária, principal causa de morte e mortalidade em Moçambique ainda. El problema más importante de este país en este momento es realmente la desnutrición infantil, porque representa un 45% del futuro de este país, ¿no? Maternal mortality has almost not progressed over the past few years, and this is being recognized at all levels as a top priority for the future. Outras doenças muito frequentes ligadas fundamentalmente à pandemia do HIV, portanto, é o caso de tuberculose. Temos mais ou menos cerca de 980 médicos aproximadamente. Mas isto é um universo muito pequeno para aquilo que é a dimensão do problema. Grande parte da população tem acesso muito limitado aos serviços. A população é muito dispersa e o sistema ainda não consegue atingir a população mais distante. As pessoas mais pobres que vivem nas áreas mais distantes dos serviços são as pessoas que sofrem mais das várias dificuldades de saúde. I think Mozambique is one of the countries that has one of the best aid architecture. It's a country, was one of the countries with the highest numbers of actors.
quero desejar a todos um resto de ano. E no caso da saúde, por exemplo, existem 30 grandes doadores do setor de saúde, dos quais 8 ou 9 representavam 80% a 85% de todos os fundos que iam para a saúde, mas havia cerca de 30, e cada um tinha as suas prioridades. Tem mais recursos do que o próprio Ministério da Saúde. Acima de 300 milhões de dólares americanos ano, que mais de 300 milhões de dólares americanos deve estar nas ONGs internacionais e nacionais que estão a providenciar serviços sociais ou serviços públicos que deviam estar sob a responsabilidade do Estado. Um problema que também começou a surgir é este de cada agente construir centros de saúde. Portanto, eu estou aqui, eu tenho que fazer uma coisa para tirar uma fotografia, então tenho um centro de saúde construído. Está bom, mas onde está o enfermeiro? Quem paga o médico? E quem paga os medicamentos? Então, de facto, coloca pressões enormes que o Estado não tem capacidade de satisfazer. E, interessantemente, a ajuda externa não ajuda tanto. Existem muitas organizações que estão a trabalhar na área de saúde, mas a questão que se coloca é: será que essas organizações ou essas ONGs nacionais e internacionais enquadram-se dentro daquilo que é o plano estratégico do Ministério da Saúde ou não? Esse é o que é o grande problema. É necessário desenvolver uma nova estratégia de financiamento da saúde. O plano estratégico do Ministério da Saúde vai numa direção, as ONGs vão noutra direção, as intervenções dos doadores noutra direção. Em vez de criar um ambiente favorável de cooperação e parceria, acaba por criar um ambiente de caos. Explorar todas as formas inovativas de financiamento. E estamos recordados que há cerca de 3 anos nós não tínhamos nem sequer um inspetor-geral da saúde no Ministério da Saúde. Houve casos aqui em Moçambique em que foram construídos hospitais sem que o governo conhecesse. Ficaram praticamente abandonados. Então, por quê? Porque não existia uma certa coordenação entre essas ONGs dentro daquilo que era o plano estratégico do governo. Claro. É muito difícil para o Ministério, porque o Ministério basicamente tem o bolo, mesmo não tem a maior parte do bolo de dinheiro que está disponível para a saúde. É um bolo mais pequenino que eles têm. Quase 40% do dinheiro, menos da metade, é gerido através do Ministério da Saúde. 800 milhões de dólares para uma população de 24 milhões de pessoas. Está perto de 30 dólares por capita, não? Sabemos que 37 dólares por capita é embaixo do que um país precisa para fazer quase o mínimo essencial. Porque se a ajuda externa não existisse na dimensão em que existe, o Estado tinha 2 opções: ou tratava do problema de forma diferente, ou entrava em colapso. O Ministério, ou o Governo, ou as organizações nacionais sabem quais são as prioridades deste país. Mas o grande problema é que os doadores ou os parceiros internacionais chegam e dizem que não, a nossa prioridade é esta, não é aquela prioridade que o governo identificou. Então, a questão que se coloca é: quem determina as prioridades ou as agendas de desenvolvimento deste país? The times of donors directing the agenda of a country are no longer there. Uma cultura de dependência, de receitas. Não temos capacidade de, muitas das vezes, impor e dizer aos atores que querem nos ajudar de que esta que é a prioridade do país. E se vocês não quiserem, então podem levar o vosso dinheiro e podem ir embora. Claro, yo comprendo la postura de que el que viene con fondos y bueno, pues la tentación de decir lo que hay que hacer es muy fuerte. Nos pasa a todos, ¿no? Pues yo pongo el dinero, pues me gustaría que se hiciese así, ¿no? Ya que lo pongo yo. Se vocês são parceiros, então vamos percorrer sobre esta estrada, sobre essas prioridades que nós definimos. E não sobre as prioridades pela qual cada um dos atores tem, porque recebe dinheiro de certos atores que é para influenciar agendas. Os parceiros têm uma função de complementar a ação do governo. Que se um dia os parceiros de cooperação saírem,
E o governo saberia exatamente quais são as demandas financeiras. Toda essa ajuda tem um certo condicionalismo. E esse condicionalismo muitas das vezes pode acelerar, como também pode retardar o processo de democratização de Moçambique. Donors and partners have interests in certain geographic areas in the country, so some are interested in intervening in certain areas. É certo que há ineficiências por causa de diferentes canais de financiamento, diferentes canais de prestar contas. Nos empeñamos en coordinarnos tanto que necesitamos coordinar la coordinación. Yo creo que el Sistema Nacional de Salud se desborda por tantos grupos que tenemos y no puede dar atención a todos, ¿no? O USAID entendia que o grande problema do mundo inteiro é HIV. Então, os recursos vão para o Estado, que a grande prioridade é HIV. As pessoas aqui dizem, mas em Moçambique, o grande problema é malária. O grande problema é outra coisa qualquer. E cada agente tem prioridades a este nível. A maior parte do financiamento é financiamento através de programas verticais, através de ONGs internacionais. A verticalização também quer dizer que mais recursos são dedicados a uma certa área e que cria uma negligência de outras áreas. É uma dependência, cria problemas de sustentabilidade dos programas. En los distritos no hay transporte. Pues tú puedes tener el medicamento, pero no te llega nunca a la unidad sanitaria porque del distrito a una unidad sanitaria que esté un poco lejos, pues ¿quién lo lleva? Pues tiene unas dificultades máximas en un país tan extenso donde la capital está en el sur y donde la responsabilidad de la logística está fragmentada. Temos tempo que não costumamos ter medicamentos. Por exemplo, aqui temos quase uma semana sem medicamento. Cotronçazol não temos, paracetamol não temos, fenoximetilpenicilina não temos. Uma menina tinha malária e não tínhamos nem quinina, nem Corte-AL, não tínhamos. Foi difícil para articular. A doença dela acabou perdendo vida. Houve uma altura que até era um pouco caricato esse processo. Grande parte dos serviços eram providenciados pelas ONGs internacionais, mas nós estávamos a ensinar ao cidadão a exigir que o Estado fosse responsável pelas ações que não estavam sob o controle deles. Mas nós temos um sistema em que as pessoas que beneficiam não têm controle sobre o sistema, porque é um sistema que depende da ajuda externa. Portanto, não depende tanto das dinâmicas políticas e económicas internas. A saúde para todos em Moçambique ainda está muito longe de se alcançar. O Serviço Nacional de Saúde cobre cerca de 40% da população, os outros 60% são naturalmente o setor privado. Não me espantaria naturalmente que algumas unidades sanitárias pudessem ser relegadas para a gestão do setor privado. Ya la tenemos en la capital, ¿no? Es decir, hay centros de salud privada que están dando servicio pues a
segmentos de la población que no irían a la sanidad pública. A ver, yo mismo, pues sinceramente, si estoy enfermo, pues iré a un hospital privado, aquí. O setor público de saúde é para pobres. Os que têm condições para pagar vão para o setor privado. Estamos asistiendo a lo que podemos llamar una mercantilización global de la sanidad, que tiene muchas caras diferentes, pero que es un medio de camuflar en gran medida los intereses privados que se lucran de y parasitan a lo público. O setor privado é um setor parceiro do governo, tá? É um setor parceiro do governo. Nós não podemos olhar para o setor privado como um setor inimigo. Mas é um setor que complementa também, é como as ONGs, complementa a ação governativa. Estes 40% que se recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, com essa privatização de algumas unidades sanitárias, iria reduzir drasticamente a quantidade de moçambicanos que poderiam beneficiar-se de cuidados primários de saúde gratuitos. Portanto, estaríamos a assistir a um incremento naquilo que é nas inequidades assistenciais, que vai contra a declaração de Alma-Ata e vai também contra a própria Constituição da República de Moçambique, que preconiza saúde para todos os moçambicanos. En septiembre de 1978, representantes de 134 países, 67 organizaciones internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales se reunieron para la primera conferencia internacional sobre atención primaria de salud. La reunión en Alma-Ata, Kazajstán, fue convocada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para discutir lo que parecía una meta digna, pero inalcanzable. Salud para todos para el año 2000. A conferência da Alma-Ata foi em 1978, mas já muito antes nós já tínhamos uma filosofia muito clara. A atenção primária de saúde é a nossa bandeira. Alma-Ata foi na altura que eu estava a começar a estudar medicina. Todo mundo sabe que os princípios atrás da Alma-Ata e dos cuidados de saúde primários fazem sentido. Mas a prática provou que não são práticos. Na prática foi muito difícil atingir este ideal. Apesar dos vários investimentos, ainda estamos muito longe de conseguir alcançar portanto, a meta de saúde para todos cá em Moçambique. Mas a realidade é que pessoas como eu sempre ficam no capital. E temos as nossas reuniões aqui. E às vezes esquecemos nós que acontece alguma coisa lá fora do capital. Já teve primeira gravidez, aconteceu o mesmo problema que eu estou a notar agora. Foi um nato morto. A segunda gravidez aconteceu o mesmo problema que eu notei agora. Foi um nato morto e esperamos outro. Já estamos no país, um dos países mais pobres do mundo, dentro de um processo de desenvolvimento muito rápido. Não há um controle da equidade. As coisas acontecem tão rápido que se adaptar a esses processos é difícil.
Nos últimos 6, 7 anos, a economia de Moçambique acelerou e a eficácia da economia a reduzir pobreza reduziu significativamente. Nos últimos tempos, o que estamos a assistir em Moçambique é uma mudança de paradigma que sai de um país fortemente dependente da ajuda externa para um país muito dependente dos recursos minerais, gás, carvão, futuramente petróleo. Nós somos capazes de produzir alumínio, somos capazes de extrair gás e exportar e somos bem conhecidos por isso, mas não somos capazes de produzir comida e fornecer os serviços básicos que as pessoas de rendimento mais baixo necessitam para viver. Existe uma tendência agora de se pensar de que o futuro deste país vai passar pela exploração desses grandes recursos. Mas exemplos de outros países como Congo, Nigéria, mostram claramente de que a economia de um país não pode depender simplesmente dos recursos mineiros. Hata dinheiro mesmo não pode. Hapa ouro muito. Tem ouro muito aqui, tá cheio. Baba ouro muito. Nas zonas de influência das companhias. Nessas zonas há luz, há hospitais, há escolas. Não existem mais parte nenhuma na região, não é? Então, nós criamos esta possibilidade dos enclaves. Enclaves fechados podem criar problemas sociais enormes, que é as grandes pressões migratórias para estas zonas, porque são as zonas onde se desenvolvem infraestruturas e serviços como resultado da intervenção das plantações. Mas as plantações e as grandes empresas não são responsáveis pelo desenvolvimento do país, não estão aqui para fazer isso. Prefiero que se paguen impuestos a que yo dependa de la caridad de una empresa multinacional. Estas multinacionais estão baseadas aonde? No Canadá, na Inglaterra, no Reino Unido, etc. De facto, estas companhias depois pagam impostos nos seus países. E uma parte destes impostos vem para nós via ajuda externa, mas é uma parte muito pouco significativa. O problema é que as multinacionais agora estão localizadas em paraísos fiscais. Agora nem pagam lá, nem pagam aqui. There is a great opportunity with extractive industries coming into Mozambique. These extractive companies could revolutionize the health sector. The health sector needs more money. Private sector also does have a role that can actually raise significant funds that can be used in the health sector. How Mozambique is going to pay for health in this country? Las grandes empresas, sobre todo, vieron en la sanidad un lugar crítico fundamental donde sacar tajada, donde sacar beneficio. No olvidemos que la salud es un negocio sin fin. Política social passa a ser caridade. Deixa de ser política de desenvolvimento. De facto, isto faz lembrar as empresas majestáticas do fim do tempo colonial, em que as empresas tinham poder sobre as regiões em que operavam, sobre a força de trabalho, sobre o que era feito lá. De facto, eram donas do território. Nós temos sistemas de planificação, vamos usá-los. É preciso melhorar, vamos melhorá-los. Mas não vamos passar a governação nacional para grandes multinacionais. O ponto mais importante é que enfraquece a capacidade dos cidadãos controlarem o sistema. Porque os cidadãos não controlam as ONGs, não controlam a Anadarko, não controlam isso, mas podem controlar o Estado. Não é? Então, quando o Estado abdica da governação social, a influência dos cidadãos sobre a política social diminui substancialmente.
e, portanto, os cidadãos vão ficar muito menos relevantes. Eu acho que o sistema de responsabilidade social é um substituto para a ajuda externa. É a nova forma de ajuda externa. A ajuda externa vai estagnar, vai eventualmente reduzir e tal, mas as multinacionais vão emergir, talvez. Foi em Pemba, no Hospital Provincial de Pemba. Primeiro ficou um pouco assustada, é uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas mais tarde eu me senti muito feliz por ver aquele bebê junto à mãe. Então, me senti muito satisfeita. É uma luz que eu estou a trazer, é uma vida que estou a trazer no mundo, que estou a ajudar. Em algum momento costumo enfrentar dificuldades, bebê nascido, asfixiado, grave, mas eu consigo reanimar e a família sai feliz. Então me sinto muito feliz. Salvar uma vida é uma honra. Foi o meu sonho desde. Eu quis ser enfermeira para ajudar o povo. Antes de ontem matamos uma cobra lá fora. Então é triste. Numa noite me solicitam, assisto um parto, depois piso uma cobra. É complicado. Então, não há medicamento, eles não percebem. Então é complicado. Todos os medicamentos, não temos nenhum medicamento. Apenas só atendemos quando há diarreia, pelo menos quando é agressão, se for para suturar uma ferida, aí podemos. Mas o resto não tem nenhum medicamento, não tem nem paracetamol, nem cotrimoxazol, não tem nada. Como esterilizam o material aqui? Fizemos esterilização a lenha fora. Carregamos aquela panela, arranjamos lenha, acendemos fogo, daí sim. Num país tão frágil como Moçambique, em que os níveis de pobreza é muito alto, torna-se um pouco problemático deixar a responsabilidade do mercado para resolver problemas de natureza sociais. Se não for o Ministério da Saúde a tomar o comando do barco, corre-se o risco de cumprir agendas externas e não agendas moçambicanas. Ministry of Health and the government needs to answer very soon. Otherwise, the market somehow will answer for it. E este faz parte de uma abordagem neoliberal. Que os neoliberais acham isso uma situação normal, porque é o próprio mercado. Que é uma questão de equilíbrio do mercado. Es difícil, desde luego, decir te viene alguien con 100 millones y decirle que no. Es muy complicado. Realmente no sé cuál es el modelo que pretende tomar el gobierno. Supongo que él va a intentar gestionar los recursos de manera que le permita ser más soberano. Qual é que é o paradigma nosso? É a segurança. O Estado nos protege. Não é um Estado protetor, o Estado papá, não. Temos que deixar a prática da mão estendida para nós podermos oferecer aos moçambicanos uma saúde digna. Nós precisamos de fazer crescer a nossa economia. É a nossa base. O grande problema é que o paradigma mudou. Enquanto que no período de Samora o paradigma dominante era muito ligado à construção de um país na base da justiça social, em que tudo era coletivo e pertencia a todos, hoje já não. Hoje o mercado está a determinar quase toda a lógica de funcionamento, as regras de jogo, tanto a nível político, econômico e social. Eu diria que
qualquer profissional de saúde que trabalha em Moçambique é um herói. É uma realidade diferente de qualquer país industrializado, desenvolvido. Nós não podemos deixar de formar quadros, tá? Não podemos deixar de formar quadros porque as pessoas fogem para o setor privado, para as ONGs. Se eu posso ir trabalhar numa empresa, ganhar 10 vezes mais do que ganho no Estado, por que eu vou para o sistema público de saúde? Mas sistema privado ainda não pensei neste momento. Eu acho que ao andar do tempo posso pensar, mas por enquanto ainda não pensei. Sim. Os utentes, os próprios pacientes do Serviço Nacional de Saúde, de certa forma, são heróis. Existe provavelmente alguma força muito grande que ajuda a resistir às várias patologias que enfermam. As ONGs têm médicos, as empresas têm médicos, as clínicas privadas têm médicos e o sistema público não tem, como é que vai funcionar? Soraya da Esperança, João Matimi Saparte, sou enfermeira DCM. A luta continua. Essa é a única resposta que posso dar. A luta continua.